Olá! Como ser uma mãe melhor? Vou contar uma fábula que é conhecida como a Escola dos Bichos. Era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo de heróico para resolver os problemas de um novo mundo, de modo que fundaram uma escola. Adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. Para tornar mais fácil a administração, todos os animais participavam de todos os cursos. O pato era excelente em natação. Na verdade, melhor do que o professor. E conseguiu boas notas em voo, mas não se deu bem com a corrida. Como ele era muito lento na corrida, precisou ficar após as aulas para praticar mais. Inclusive, abandonou a natação. E manteve este esquema até que seu pé de pato ficou muito machucado. E ele, no máximo, conseguia nadar um pouco, dentro da média, né? Como ele estava dentro da média, de acordo com o objetivo da escola, ninguém se importou com o problema, fora o próprio pato. O coelho começou em primeiro lugar na aula de corrida, mas sofreu um colapso nervoso por causa das dificuldades com a natação. O esquilo mostrou-se excelente ao alpinismo, mas ficou frustrado com a aula de voo, porque seu professor o obrigava a começar do chão sem permitir a decolagem do alto das árvores. Também passou a sofrer de cãibras por excesso de esforço físico e acabou tirando C em alpinismo e D em corrida. A águia era um aluno problema e teve de ser castigada severamente. Na aula de alpinismo, ela ganhou de todos, mas insistia em atingir o alto com as suas próprias técnicas. No final do ano, uma cobra que conseguia nadar muito bem e também sabia correr, praticar alpinismo e até voar um pouquinho, tirou a média mais alta e foi considerada a melhor aluna. Os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram as mensalidades, porque a direção se recusava a incluir cavar e farejar no currículo. Eles mesmos ensinaram os seus filhos a latir e mais tarde unirem-se aos porcos e tatus para fundar uma escola particular. Amor e liberdade precisam andar de mãos dadas, saber respeitar o outro e as suas diferenças, sonhos e objetivos. É escolher estar ao lado, mesmo tendo a chance de viver outra experiência. Essa é uma frase de Fabiano de Abreu. A gente precisa realmente aprender a valorizar as diferenças, né? Eu gosto dessa fábula. Ela tem vários contextos que a gente pode, claro, né, refletir, mas para refletir sobre a singularidade das mães. Muitas vezes nós mães deixamos de ser quem a gente quer ser para ser uma outra mãe que a gente não quer ser. Por quê? Porque a gente esquece de ouvir a nossa própria voz. Esses dias eu estava participando de um evento que era só para mulheres e a doutora Filó falou uma coisa muito interessante. Ela colocou assim: os pais devem proporcionar aos filhos ferramentas que os farão ter sucesso em qualquer profissão, em qualquer lugar do mundo e em qualquer cultura ou nacionalidade. E ela disse que essa frase, na realidade, esconde, né, por trás dela, uma ideia de que nós pais somos um fracasso. Porque essa idealização, na prática, não existe. E muitos pais, por se sentirem incompetentes e por não anunciarem, e para não anunciarem, né, a esse fracasso, o que eles fazem? Abdicam de educar. Delegam a terceiros ou educam com medo. Mas nós, pais, temos os recursos suficientes e necessários para criar e educar os filhos. E toda vez que eu vejo algum curso, né, alguma forma de fazer escola dos pais, né, alguma metodologia, eu fico pensando assim, né, por que a gente tem que escolarizar algo que é uma missão, né? E eu começo é claro que existe uma diferença entre a gente escolarizar a dinâmica da família. Isso é super válido, né? Super lógico. Realmente porque o mundo tem mudado de várias formas, né? Então é necessário essa dinâmica, né, de relacionamento, de como lidar, né? A forma como eu fui educada é completamente diferente da forma como eu educo meus filhos. E existe essa evolução, né? Mas a gente precisa entender o nosso papel, a nossa missão, sabe? E às vezes essa necessidade que a gente tem de ficar padronizando demais, regularizando demais, tira a gente da nossa autenticidade,
da nossa espontaneidade, da gente viver aquilo que a gente acredita que é o melhor dentro da nossa casa, né? Existe uma questão que é muito peculiar, sabe? É muito particular mesmo. Cada família, ela tem uma dinâmica de ser, uma forma de ser. Então existe um homem e uma mulher que se uniram, tiveram filhos, estão ali vivendo uma família, um lar, e cada um veio de uma forma, de uma educação, de uma criação. Então já são duas singularidades, né? E aí vem os filhos. E esse casal, inclusive, tem que encontrar um denominador comum, até mesmo na educação dos filhos, né? E aí, se a gente ainda começar a ter várias outras pessoas nesse universo, né? Vira uma bagunça. Vai ficar essa escola de animais que a gente vai tirar do pato a função dele, né? A gente vai tirar da cobra a função dela, a gente vai tirar do cachorro a função dele. E as pessoas vão desanimando, né? Porque essa é a realidade que a gente tem vivido hoje, né? Essa é a nossa cultura. De achar que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ser tudo, que nossos filhos têm que fazer tudo. Com 2 anos de idade, seu filho tem que falar inglês, francês, espanhol, alemão, lutar, nadar, pular, né? Se a gente não presta atenção, a gente cai nesse redemoinho. E a gente vai vivendo uma vida, uma idealização na realidade, que não tem jeito, gente. A gente não chega lá, por isso que a gente desanima, né? Como assim, né? E é muito importante a gente entender que nós somos diferentes, né? E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua singularidade. Isso é evoluir. A gente evolui assim como mulher, como sociedade, como mãe, como ser humano, né? A gente ficar nessa de seguir o outro, viver como o outro, viver como a outra mãe, não faz sentido. É claro que a gente, inclusive aqui o objetivo, né, é diversificar, mostrar as várias possibilidades da gente maternar, mas não é mostrar que uma é melhor do que a outra, que uma tá mais certa do que a outra, não. Porque às vezes você tá vivendo uma situação bem desafiadora e por uma questão de educação, de cultura, por uma questão de não ter mesmo conhecimento de que algo além disso do que você vive, do que você faz é possível, você vê a vida de uma outra pessoa e pensa, nossa, aquilo que ela faz é possível na minha vida, pode dar certo, pode fazer sentido para mim, né? Tem um texto que eu li muito legal que fala que os estudos psicanalíticos sobre a mulher revelam a importante influência da figura dela sobre as vivências emocionais relacionadas ao desempenho da família. Antigos relacionamentos infelizes com a própria mãe estão geralmente na base de intensas angústias experimentadas pela mulher em sua condição materna. Mas apesar dessa influência, existe a possibilidade de a maternidade converter-se em uma experiência psicologicamente transformadora e capaz de promover um efeito curativo para a mãe, ajudando-a a superar seus primitivos conflitos com a própria mãe. É uma possibilidade de a maternidade atuar como uma experiência emocional corretiva. A maternidade pode ser um lugar transformador para as mulheres. Quando a gente olha para dentro e vê a nossa essência, a paz vem. É uma paz que não tem motivos exteriores. É preciso respirar, meditar, escutar, acalmar a mente e ouvir o seu silêncio interior. Assim, a gente vive o nosso propósito. Assim, a gente vive aquilo que a gente precisa viver, né? Tem um texto muito legal que é do Bert Hellinger, né? Eu tenho estudado muito constelação, que ele fala assim: só o perfeito pode evoluir. O imperfeito pode evoluir. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Errar é humano. É o aspecto da nossa vida que possibilita o crescimento. Aquilo que é perfeito está pronto, não evolui. Se a perfeição gera prepotência e estagnação, será que a perfeição é tão perfeita assim? Contudo, aos que se recusam a errar, isto é, os perfeitos, tal jornada não é permitida. Nós vamos sofrer decepção na vida, né, gente? Quem nunca, né? Quem nunca, aquela velha ideia, né? A gente sofre decepções, às vezes a vida não é aquilo que a gente gostaria que tivesse sido, às vezes não aconteceu aquilo que a gente desejava para a nossa vida.
Mas nada como a gente poder transformar, né? A gente não tem como impedir que alguma coisa chegue até a gente não tem como voltar para o passado, aquele filme, né, De Volta para o Passado. Não, a gente tem como fazer isso mentalmente, espiritualmente, sim. A gente tem como voltar lá no passado, perdoar o passado, aceitar o passado, agradecer o passado e viver um futuro diferente. Tem. E a gente pode fazer e deve, né? Na realidade, quando a gente vive, fica em paz com o passado, quando a gente faz esse exercício mental, né? E espiritual mesmo, sabe? Na constelação fala de quebrar esses emaranhamentos, né? Aí a vida flui, tá? E é importante mesmo a gente fazer isso, porque senão a vida não vai fluir. Então, quando a gente pensa assim, como ser uma mãe melhor, né? A melhor mãe que existe é sendo você. Não tem segredo. Não tem, gente, não, nada nessa vida tem receita quando o assunto é a alma, né? Até um bolo. Eu posso te passar uma receita de um bolo, eu posso mostrar um vídeo passo a passo. Colocar como fala? Na balança, a medida, tudo, mostrar pra você tudo. Eu te garanto que se a gente juntar, o meu bolo vai estar diferente do seu, né? Não tem receita pra vida, não tem receita, não sei, existem aqueles pequenos os ingredientes, na realidade. Existem os ingredientes, sim. Amor, bondade, carinho, respeito, integridade. Sim, os ingredientes existem, mas cada um dentro desses ingredientes que dão êxito na nossa vida vai ter a sua vida de um jeito, né? Então, os princípios universais, eles são valores que são necessários para uma vida feliz. Mas a forma como cada um vai fazer esse bolo, né? Às vezes você vai colocar um recheio de chocolate. Às vezes você não vai colocar recheio. Às vezes o seu bolo vai ficar molhadinho, às vezes o seu bolo vai ficar seco. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu bolo aí no final, né? É importante a gente respeitar como cada um vai ordenar esses ingredientes. Se a gente colocar um ingrediente ruim, né? Se a gente colocar alguma coisa ruim no bolo, alguma coisa que não vai dar um gosto bom, a vida também não vai ter êxito, né? Eu queria deixar essa mensagem para hoje porque eu recebo muitas mensagens de mães falando isso, sabe? Nossa, eu me sinto a pior mãe do mundo, eu me sinto péssima, eu me sinto que eu tô nadando contra a maré, né? Porque você não está entendendo ainda quem é você, né? Você não tem domínio de si, você não acredita, você não confia que você pode ser uma boa mãe. Se a gente ficar escutando muito rede social, se a gente ficar escutando muito todo mundo, a gente pira, né? Se eu for pensar mesmo, igual a Filó falou, né? Que seu filho tem que ser o melhor do mundo em tudo, né? Tem que ser o primeiro lugar em tudo. Gente, eu surto. Eu surto, porque, né? Sei lá, é uma competição tão desenfreada que às vezes as pessoas vão vivendo, vão colocando os filhos para poder viver. E eu já cheguei à conclusão de que não tem pódio, né? Na minha vida, hoje eu já, assim, tenho isso como uma certeza, assim, não tem pódio, né? A gente está aqui para colaborar um com os outros. Tem aquela teoria da Lynn Margulis, né, da simbiogênese, que ela vem em contrapartida com a teoria darwinista da competição, né? E ela vem com a ideia da cooperação, o desenvolvimento humanitário nessa vida só acontece com a cooperação. Cada um tem seu lugar, né? O sol nasceu para todos e cada um tem o seu lugar. E a ideia é essa, é a gente saber o lugar de cada uma e cada mãe vai viver aquilo que ela acredita ser o melhor dentro da casa dela, dar o seu melhor, né? Fazer aquilo que é possível fazer dentro do cenário do que ela recebeu, do que o marido recebeu, do que está dando para dar para os filhos, dentro dos princípios éticos, os valores universais, né, que são para o crescimento mesmo. Sabe aquela ideia de contra-intuição? Eu acredito muito nisso. Todo mundo no dia 1º de janeiro, né, acho que todo mundo, a maioria das mulheres pelo menos,
colocam assim, vou emagrecer 10 quilos, sei lá, vou emagrecer 20 quilos, né? Vou começar a academia, vou ser fitness, né? Vamos lá, vou ser fitness. E aí você se inscreve na melhor academia, contrata um nutricionista melhor do mundo e começa, né? Primeira semana, vai no supermercado, compra e tal, e vai indo. E a sua intenção é o quê? Malhar todos os dias. Comer, eu já fiz isso uma vez, sopa de chuchu com repolho. Esqueci o outro que era tão gostoso. E aí comia todos os dias. E aí o que vai acontecer? Você vai focar naquilo ali. Mas aí sabe o que vai acontecer? Até o final do mês, você desiste. Você sabe por quê? Porque você acha que aquilo ali vai ser rápido. Que o mundo fala pra você que isso é rápido, que tudo é mágico, né? E aí você vai desistir, desanimar e falar, não, isso não é pra mim. Porque é muito difícil em um mês você conseguir perder aquilo que você propôs para um ano, né? A gente quer chegar no destino final assim, né? E aí você desiste, né? E aí, por que isso é uma contraintenção? Na realidade, você tinha uma convicção muito forte de que você iria chegar nesse lugar, mas você percebeu que é um processo, né? Que não, é um passo de cada vez. E aí, você desanimou, porque você achou que era fácil. Entende? Ser mãe é uma construção diária. Ser mãe, ser pai é uma construção diária. Nós não vamos acordar todos os dias e plim, plim, sou a mãe mais tranquila, mais feliz do mundo. Não, não é assim. É uma construção diária. A gente vive a nossa leveza como mãe. Eu me sinto a melhor mãe do mundo para os meus filhos. Mas isso não foi que eu acordei. Eu me preparei antes, durante a gravidez, né? E tenho me preparado todos os dias, estou me construindo todos os dias. Hoje eu me sinto muito melhor mãe do que quando eu comecei, né? Grávida, né? Porque a gente grávida ali já é mãe. E eu falo melhor para eles, não é melhor para mim. Porque quando a gente entende que a gente tem que começar com a gente, né? O amor próprio, a máscara de oxigênio primeiro em você, depois no seu filho, tudo faz diferença. Se a gente fica muito nessa ideia de que ser a melhor mãe é externo, né? Começa pelo ser externo, né? Não, gente, tudo é interno. Começa de dentro. De dentro da gente. Quando você começar a olhar para dentro de você, mulher, como indivíduo mulher. Aliás, eu vou mais fundo. Quando você começar a entender dentro de você, ser humano, a alma, a essência, tudo faz diferença. Porque aí você vai para a mulher, aí você vai para a esposa, a parceira, aí você vai para a mãe. Só que quando você chega na mãe, tudo já fluiu, que é natural. A gente quer fazer o processo contrário, né? Por isso que eu falei, na realidade, a contra-intuição que eu queria dizer era isso. Intuitivamente, a gente sabe que a gente tem que viver primeiro a nossa alma, a nossa essência. Mas, contra-intuitivamente, é dito para nós que nós temos que ser uma mãe excelente. A mãe só vai ser excelente dentro do que é para ela ser excelente, dentro do que é dela, né? Da missão dela, do equilíbrio da vida dela, da harmonia da casa dela. Quando ela entender, em primeiro lugar, que ela tem que voltar lá atrás, na alma. Aquele livro, A Mulher que Corre como os Lobos, ele é maravilhoso. E ele fala muito isso. Nós, mulheres, estamos perdendo a nossa intuição. Não é que a gente perde a nossa intuição, a gente perde o olhar para ela. A gente tem a intuição é dentro da gente. E a gente esquece. Às vezes a gente ouve a vozinha assim da intuição, aí vem um monte de voz, né? Não, não é assim, faz assim, faz assim. Aí você vai pro caminho, aí de repente você ir pro outro caminho, de repente você vai ver, você já foi para tanto caminho, a vida tá aquela bagunça, né? Aquele emaranhamento total.
e você perdeu o fio da vida. Por quê? Porque a gente está deixando de ouvir dentro da gente. Isso é muito sério. Isso está acontecendo muito. As mães, elas simplesmente deixaram de serem elas. Quando a gente tem domínio de si, é isso. Ser dono de si, ter domínio de si, não é um verbete, né? Não é um ditado. Não, gente. É entender de verdade a sua alma, a sua essência, buscar dentro de você o que é você, quem é você. Não tem como fugir disso. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Mas é porque realmente a vida é isso. Não dá pra fugir disso. Enquanto a gente ficar vivendo fora os externos e querer ser uma melhor mãe para as redes sociais, né? Uma melhor mãe para a revista Caras. Eu sou da época da revista Caras, que tinha aquelas fotos lindas e maravilhosas das mães perfeitas e tal. Não, gente, não existe perfeição, né? Nós somos imperfeitos, todas nós, você que está me ouvindo, eu, tudo perfeita, tudo, querendo ou não, nós somos. Isso é fato, né? Só que essa imperfeição é linda. A imperfeição não é um problema, a imperfeição não é um fracasso, a imperfeição não é um erro. Nós somos um vaso nas mãos do olheiro, um vaso lindo, que ele vai lá moldando do jeitinho dele, molda daqui, molda dali. Às vezes acontece, aí depois pega de novo e vai moldando, E esse vaso, a gente tem que permitir que seja moldado por ele. A gente não pode querer ser uma coisa... Se a gente... Sabe que a gente não permite? É verdade. Às vezes a gente é aquele vaso duro, rígido. Não tem jeito não, né? Você mexer, ele quebra. Né? A gente vai ficando, às vezes, tão enrijecida, tão dura com a vida, tão entorpecida mesmo, sabe? Com as coisas que vão sendo colocadas na nossa mente, na nossa vida. A gente vai dando voz a tanta gente, tanta voz que não é a nossa, né? Que não nos pertence. E a gente vai se deixando endurecer, ficar dura, petrificada. A gente se cristaliza numa identidade que não é nossa. E aí o que acontece? A gente sofre, tem depressão. A gente vai pro fundo do poço. E não tem problema ir pro fundo do poço, desde que lá você lembra dele e chama por ele, e pede a ele: vem, me dá a mão que eu quero sair daqui. Mas a gente pode evitar ir pro fundo do poço. É claro que todo mundo passa por momentos de deserto. É claro que todo mundo tem as suas ostra feliz, como é que é? Ostra feliz não faz pérola, né? Acho que era isso, de Rubem Alves. Eu já li esse livro há muitos anos atrás. E é verdade, a gente tem esses momentos, mas para sair desse, para a gente não endurecer no fundo do poço, né? Para a gente não virar um vaso endurecido, cristalizado, a gente tem que pedir a ele ajuda, para ele poder continuar nos moldando. Os desertos, os momentos desafiadores, os problemas, tudo isso vem para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer e não para a gente poder endurecer, engessar, né? Então hoje eu queria deixar essa reflexão pra gente de como ser a melhor mãe, né? Sendo você de verdade. E o ser você já é um desafio. O ser você dá um trabalho. Ser quem você é não é tão fácil assim. Não. Parece poesia, né? Seja você, né? Soa até como uma coisa utópica. Mas para ser você já é desafiador. Dá um trabalho. A gente todos os dias tem que exercitar a mente, refletir, entender nossos pensamentos, porque tudo tá lá, né? No que a gente pensa, no que a gente sente, para se tornar um comportamento, um hábito, um estilo de vida. Então, para você poder ser você, acreditar em você em primeiro lugar é fundamental, né? Se você é mãe, acredita ali na sua maternidade, né? Por que às vezes as mães, elas estão lá com 2, 3, 4 filhos, elas ficam né, assim, nossa, será que você é uma boa mãe? Eu vou te falar, com 4 filhos você já é excelente mãe, né?
mas com um filho também, né? A questão é você acreditar em você. Acredite em você de verdade. Acredite que Deus te escolheu para ser uma mãe. Então, exerça esse papel com dignidade, sabe? Com fluir, né? Com esse flow, né? Flow. Com alegria. Entende como que é que você deve educar os seus filhos. Faça isso com respeito a você e a todo mundo que está em volta, né? A todo mundo, né? A mudança começa dentro da gente mesmo. E pensa nisso com carinho, assim, a sua alma, né? A sua essência, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ouvida, ela precisa de você para ela fluir. Deixa que a sua essência saia exalando o perfume dela, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente não pode ser coisa ruim. Não faz sentido, né? Faz sentido para você? Para mim, não. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho que ser coisa boa nesse mundo. Eu tenho que levar amor para todo lugar que eu for. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha errado, que tenha sentido mal por dar amor. A questão que eu acho que a gente precisa rever o conceito de amor, né? Talvez por termos sido tão bombardeadas pela mídia, pelos filmes hollywoodianos, né, sobre o amor, a gente tem esquecido o que é o amor real, o amor na prática, o amor verdadeiro, o amor que Deus nos ensinou, o amor que Deus nos criou, o amor que Ele nos fez, o amor que nós somos, porque o amor é nosso, nós somos amor, nós somos imagem e semelhança dele, então nós somos puro amor. E talvez por tanta domesticação, talvez por tantos caminhos errados, talvez por tantas escolhas que não são nossas, que nós escolhemos pelos outros, talvez por medo de desagradar, por medo de dizer não, talvez por medo de não saber quem a gente é de verdade, a gente entrega a vida da gente na mão dos outros ou do outro. E talvez por conta disso tudo, a gente não é amor. O medo afasta a gente do amor. Na realidade, quando eu era criança, para mim o oposto do amor quando eu era criança era o ódio. Aprendi sim. Aí quando eu já estava assim, mais ou menos adolescente, eu aprendi que o oposto do amor era a indiferença, que faz todo sentido, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo que o oposto do amor é o medo. Porque o amor, ele flui, ele vai, ele né? E o medo, ele nos paralisa diante da vida. Ele nos paralisa de fazer as coisas. Você já reparou que às vezes você quer ajudar uma pessoa, aí por medo, o que será que ela vai pensar? A gente não faz. Mas recentemente, que a gente vai aprendendo na vida, né, gente? Recentemente, eu tenho pensado uma frase que foi a Letícia Rena até que colocou numa foto, num post que eu tinha colocado no Instagram, que o oposto do amor era o poder. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque esse poder no sentido de pisar, né? No poder no sentido, não poder no sentido bonito, né? Porque o poder é bonito. Deus nos dá o poder potencial, né? Para sermos pessoas boas, para darmos as mãos e andarmos juntos e fazermos um mundo melhor. A gente tem esse poder. Mas o poder no sentido negativo, o poder aquele que tipo, eu posso, eu faço o que eu quero, sabe? Às vezes por uma autoridade, às vezes por uma posição hierárquica, às vezes uma posição financeira. Aí a gente meio que, né, eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser daquela pessoa. Eu acho que esse poder vem muito com a ideia de a gente fazer do outro objeto, né? Tudo virou um objeto, a gente está coisificando as pessoas, as almas viraram coisas. Já reparou nisso? Então hoje em dia eu tenho pensado muito nisso, né? Como que a gente deturpou a palavra amor, o que é o amor, né? Porque se a gente entende o amor
na essência. O que é o amor? O amor é a essência é o amor. Nós somos amor. Se a gente entende que a gente é amor, e se a gente vive esse amor, que é a essência, gente, pensa bem, que delícia, sério, não ia ter isso, não ia ter problema no mundo, né? Então quando a gente entende isso e vive isso, e você não tá preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro acha, você tá preocupado se o outro te bateu, te xingou, te matou, te xingou, você não tá preocupado, né? O outro fez o que ele fez, o problema é dele, ele que resolve com ele, não sou eu, entende? Às vezes as pessoas ficam remoendo coisas do outro, né? Ah, fulano falou de você, mal de você. Que pena. Não me conhece. Se me conhecesse, não ia falar mal, ia falar bem. Sabe? Quando a gente começa a não pensar no outro, mas na gente, e a gente começa a espalhar amor, bondade, parece, eu sei que muita gente quando ouve isso, e eu vou te falar que eu a princípio também ouvi essas coisas, eu falava assim, gente, isso parece aqueles mundo de Cinderela, mundo de fantasia. Não! O mundo de Cinderela é aquilo que a gente viveu erradamente, né? O mundo de Cinderela faz a gente viver uma competição, inclusive. Não. A ideia é a gente entender que existe um lugar para cada um de nós, né? Nessa escola dos animais, cada um de nós tem o seu lugar, cada um de nós tem a sua missão, o seu propósito, cada um de nós, cada uma aqui, cada mãe veio para ser uma mãe de um jeito. E a gente tem muito para aprender uma com as outras, né? Mas não ser a outra, não é ser igual a outra. É aprender, né? Aprender alguma coisa que a gente pode fazer diferente na nossa vida, pode dar certo. Quando eu criei o Mãe Livre e Feliz, foi muito em torno disso. Eu já falei aqui outras vezes, não existe um rótulo, um padrão. Mãe Livre e Feliz não é um padrão. Na realidade, eu criei uma metodologia que chama Liberdade Materna. E esse método não é um método de padrão, não é um método, não é algo que você tem que seguir exatamente o método para você ser uma mãe melhor, ser uma... Não. Quem já fez o método sabe. Essa metodologia, ela é tão sua, ela é tão pessoal e intransferível, tão pessoal e tão intransferível, porque quando você vive o método na realidade é uma forma de você pensar, de você refletir sobre a sua essência, porque o sentido real dessa liberdade materna é você descobrir a sua essência. Quando você descobre a sua essência, quem você é, a sua alma, que vem muito antes de você ser mulher, ser esposa, ser mãe, tudo flui, entende? Então não tem um padrão, não existe uma padronização disso, não existe uma regra para isso. Existe um caminho que você pode percorrer, só que nesse caminho, nenhum caminho é um caminho único. Existe um caminho e que ele pode começar por um lado, pode começar pelo outro, você pode fazer uma curva, cada uma tem a sua jornada. Mas é importante você descobrir qual é o seu caminho. É importante você descobrir a sua alma, a sua essência, que a gente perde sim, né? Existem inúmeros estudos comprovando que a gente se perde, a gente está perdido, a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe qual é o nosso lugar, a gente às vezes não sabe nem onde a gente vai, porque a gente perdeu a nossa essência, perdeu o amor. O que é o amor para você? Quando a gente descobre o que é o amor pra gente, e o que é o amor incondicional, né? Que é o amor lindo do nosso Pai, a gente descobre tudo. E tudo faz sentido. E aí você vai acreditar nessa vida que eu falo, que não é utopia, não é unicórnios voando, né? A gente às vezes fala isso. Não, é uma vida de verdade, leve, feliz e livre. Então, pensa aí. Como você acha que você é como mãe hoje? Como você gostaria de ser como mãe? Como tem sido a sua caminhada para ser essa mãe que você deseja ser? E flua.